Este ano, nós estamos começando agora, 2014, vamos lançar um livro com o título Cristianismo Renovado. O livro terá 25 capítulos, todos eles são editados pela Editora do Conhecimento. Então, nossos livros já estão no Brasil, em Portugal e em alguns países que falam a língua portuguesa. O nosso bloco, que começa com o capítulo 40, fala sobre o Eterno Sacramento. Nós já falamos antes que as Sagradas Fileiras, ou os espíritos que integram a pleiade de consciências que orienta a nossa humanidade, a espiritualidade chamou de Sagradas Fileiras. E entre os integrantes existem os espíritos da hierarquia do Cristo planetário, as consciências arquiangélicas, os querubins, os serafins, os anjos, e entre eles Jesus, os espíritos ascensionados e os espíritos iluminados. E aqueles outros que vão integrando as Sagradas Fileiras em função da sua evolução, da sua reforma íntima. Então, o Sagrado Sacramento, quando nós estamos celebrando a vida através da unção ou da magnetização, dessa imantação dos casais que vão formar uma família, quem se apresenta entre os integrantes das Sagradas Fileiras é Genaro. São Genário ou São Januário. São Genaro ou São Januário. Aquele espírito tão especial que se apresenta para esse momento sagrado da celebração. O item 41 fala sobre a cristianização renovada. Conforme temos falado, renovar, nós temos que conhecer o velho. Então, o evangelho que nós temos aí, ou as 4 mensagens grafadas na Bíblia, falando sobre a mensagem de Jesus, todas elas tiveram valores excepcionais, quando nossa ignorância, evidentemente, era mais notória. Agora nós estamos mais esclarecidos, já não vamos mais comungar com determinadas colocações que constam na Bíblia. Por exemplo, o Sermão da Montanha é praticamente a síntese do que Jesus se propôs a falar para todos nós, humanidade. O nosso iluminado, o nosso ser luz, Mahatma Gandhi, falou: se todos os livros da humanidade perecerem e só sobrar o Sermão da Montanha, nada estará perdido. Então, o que nós vamos ter agora nessa cristificação renovada é substituir aquilo que antes tiveram valores excepcionais, mas que agora não servem mais. No item 42, ou capítulo 42, fala sobre a Assembleia da Divina Ordem. Entre os integrantes das Sagradas Fileiras, embora todos tenham ou recebam o mesmo título, Sagradas Fileiras ou integrantes das Sagradas Fileiras, existem as hierarquias. A hierarquia suprema das Sagradas Fileiras para o planeta Terra é o Cristo planetário, a consciência que criou a Terra e mantém a vida de todos os seres vivos no planeta Terra. O orientador da humanidade terrena é Jesus, desde que a Terra tem o primeiro espírito na condição humana, aqui encarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando. Representando Jesus, nós temos milhares e milhares e milhares. Certo é que agora essa Assembleia da Divina Ordem é formada por todos os seres evoluídos que já não tem mais barreiras psicológicas, já não tem mais os seus ideais fechados em si mesmos, já não tem mais, não ostentam mais a bandeira do seu país, do seu momento em determinada reencarnação ou encarnação. Essa ordem, ou esses espíritos que formam a Divina Assembleia, são aqueles que já estão libertos das individualidades, dos conceitos e tudo mais que possam atrelar uma consciência espiritual a um determinado momento. Um exemplo muito forte no capítulo 43, que tem o título de Sagrado Cálice, é que nós, espíritos menores, adoramos reclamar. E hoje, quando a doutrina dos espíritos nos fala que reclamar é apertar os nós do próprio karma negativo, então nós já aprendemos que reclamar já não é mais conveniente. Já não procede pelo grau de consciência que nós temos reclamarmos das dificuldades existenciais. E o exemplo máximo foi Jesus, que não tinha karma nenhum, nem com o planeta, nem com o universo. E, no entanto, transformou o seu cálice, o cálice da ignorância, o cálice do fel de uma sociedade primária, em sublime vasilhame,
para nos levar à conscientização do sentido sagrado da vida e aceitarmos com dignidade os efeitos do nosso karma negativo, com elegância, com semblante agradável, né, sorridente, e vai por aí afora. O capítulo 44 fala do indelével relicário de luz. E aí nós tratamos nesse capítulo sobre o prejuízo que a sociedade teve, mesmo sem sabermos ainda integralmente o material que Jesus falou e que não chegou ao conhecimento social. Mas no próximo livro, que é o Cristianismo Renovado, o último capítulo, que é o 25, tem uma síntese de tudo que a espiritualidade falou, corrigindo os itens atribuídos a Jesus. Então, fala sobre a morte de Lázaro, que nunca existiu, sobre o discurso que Jesus fez na cruz, que nunca existiu, e aí nós vamos colocando uma série de outras retificações que a espiritualidade fez. Né? Então, esse indelével relicário de luz é exatamente a mensagem que está na Arca do Desconhecido nos dois planos, aqui no plano físico e no plano espiritual. A espiritualidade fala sobre a reforma. Falamos ainda há pouquinho que nós não conseguiremos renovar o desconhecido. Então nós vamos ter que conhecer a história do cristianismo, a história dos representantes do Cristo aqui no planeta Terra e, sobretudo, já que o nosso ponto focal é Jesus, conhecemos o nosso Jesus. Conhecemos como que nós adulteramos a mensagem dele, alteramos o percurso da evolução de uma sociedade planetária em função de interesses bem escusos quando se trata da divindade. Então, reformar o cristianismo, o primeiro passo é reformar o cristão. Não adianta querer reformar o continente sem reformar o conteúdo. E o conteúdo do cristianismo é o homem, o espírito humano, representante de Deus. O capítulo 46 trata de um espírito especial que, no primeiro bloco, nós falamos que lá, por volta de 3.400 anos, estava encarnado na Mesopotâmia com o nome de Anfion. Esse espírito, no livro, a espiritualidade deu a ele um tratamento especial, um cognome de Sol Excelso, ou Velho Mestre, que aqui no Brasil, em especial no Brasil, ele se apresenta nos meios crédulos como Pai Joaquim de Arruada. Esse Sol Excelso já nos ampara, e não é para as nossas individualidades. Ampara a sociedade, ampara os espíritos reencarnando aqui no planeta Terra, através de séculos, de milênios, nós não temos como estabelecer tempo. Mas certo é que botamos neste capítulo que Pai Joaquim, ou o Velho Mestre, ou Sol Excelso, é da mesma hierarquia de Jesus, o Sol Divino, o nosso Nazareno Mestre. Então, quando formos lendo o capítulo, nós vamos sentir a nossa interação e, através de tanto tempo, nós fomos magnetizados por essa consciência espiritual. O 47 trata da divina incumbência. Então, o sentido do capítulo é há quantos séculos, quantos milênios nós estamos encarnando e desencarnando para que, quando a Terra estivesse adentrando Aquário, era do mentalismo, da força superior, da força da alma, os adventos de Cristo fossem implantados no planeta Terra. Então, essa divina incumbência não é novidade para milhões de pessoas, ou milhões de espíritos que estão encarnados no nosso planeta. E muitos outros milhões que estão desencarnados, empenhados na mesma causa, a implantação na consciência da humanidade planetária do cristianismo renovado. O 48 trata da força de aglutinação cabalística. É um item, ou é um capítulo muito especial, porque muitas vezes nós pronunciamos determinadas palavras, mas não conseguimos dar a ela a sacralidade que ela merece. E tratamos muito também do item que é a cabala, a vibração cabalística em função de que determinadas palavras têm uma capacidade muito mais abrangente para reunir energias ou atrair consciências desencarnadas e encarnadas em função da palavra. Então a força de aglutinação cabalística até tem um exemplo que nós damos. Se nós pronunciarmos a palavra Jesus,
nós sabemos de quem estamos falando. Se pronunciarmos Nazareno Mestre, estaremos falando do mesmo Espírito. No entanto, Jesus tem apenas 5 letras. Nazareno Mestre, que identifica a cabala sétima, dupla e perfeita, consegue aglutinar consciências, campos energéticos totalmente diferentes, muito mais abrangentes do que simplesmente Jesus. Repetindo, embora se trate do mesmo Espírito. Então, e assim nós vamos magnetizando os ambientes por onde nós estivermos passando. O capítulo 49 fala sobre a desdogmatização do cristianismo. Foi um dos itens que emperrou o crescimento espiritual, religioso, emperrou a evolução de uma sociedade. A partir do momento em que nós atribuímos a Jesus determinados termos, determinadas palavras, e em especial, criamos o dogma. Olha, dogma é uma palavra que inibe para a evolução. Se tudo criado por Deus, tudo criado no universo de Deus, obedece à eterna evolução, o eterno transformismo, o eterno vir a ser, então nenhum conceito no mundo da relatividade pode ser eterno. E nós criamos, através das religiões, determinados dogmas, principalmente o catolicismo. Hoje, com a nossa evolução, já reconhecemos que determinados conceitos do passado já deveriam ter sido substituídos, mas nos faltou humildade. Então, é um dos itens dos adventos crísticos desdogmatizar o cristianismo. O capítulo 50 trata de a Sagrada Palavra de Arca dos Desconhecidos, que já falamos nos blocos anteriores. Certo é que fica para todos nós que, observando no próximo livro, no capítulo 25, que falamos ainda há pouquinho, nós vamos ter uma ideia mais real, bem mais próximo daquilo que Jesus falou há 2000 anos. Mas o que foi passado para este livro está na íntegra, não alteramos nenhuma vírgula. Conforme a espiritualidade passou, nós ali colocamos. O capítulo 51 trata sobre unir os elos do religare. Então, às vezes, nós queremos caminhar. E nesse caminhar, queremos, às vezes, caminhar sozinho. Durante 13 anos, convivi com o pai Joaquim de Aruanda, o Sol Excelso, que falamos ainda há pouquinho, incorporando no médium Gilberto Cândido da Nobre de Silva. Naquela oportunidade, ele pregava para nós: caminhe com 10, com 9, com 8, com 2, com 1. Se não der para caminhar com ninguém, caminhe sozinho. Mas tudo faça para caminhar levando alguém no seu bolso. E aí estará exercitando a paciência, a tolerância, a convivência, a solidariedade, a fraternidade. E é exatamente dessa maneira que a gente passa, principalmente para os casais, que às vezes, em função de dificuldades na existência, preferem se separar, o que é lógico, e Emmanuel trata desse assunto com muita elegância. Mas o ideal é que nós tentemos caminhar sempre levando alguém junto com a gente. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Quem tiver maior lucidez deverá sempre assumir maiores responsabilidades. O capítulo 52 trata do sagrado tição revigorante das brasas eternas. A espiritualidade que coordena o advento crístico no planeta Terra não nomeou todos os integrantes das sagradas fileiras, mas alguns, os integrantes, passaram, principalmente o Silvestre, que é porta-voz de todos os espíritos, passaram algumas nomeações. É o caso, por exemplo, desse capítulo, que é atribuído a Patrício, ou São Patrício, que no passado, bem conhecido pela história do cristianismo, ele viveu aqui em nosso planeta e era um irlandês. O Patrício hoje ou porta em sua mão, um tição sagrado, um tição aceso, simbolizando que na sua vida humana ele também viveu e conviveu com o fogo e venceu a própria realidade do fogo, ou seja, não foi queimado, desintegrado por aquilo que mais o fogo sabe fazer, que é desintegrar a forma. Hoje ele vem e se apresenta entre nós, encarnados e desencarnados, portando um tição, símbolo do aquecimento das almas enregeladas, que através dos séculos, milênios e tantos milênios, pararam no tempo, pararam no espaço. Mais especificamente dentro do cristianismo, nos últimos 18 séculos, milhões de espíritos pararam, decepcionados com a própria vida, com seus líderes,
com as suas religiões, com o seu próprio Deus. E hoje, quer dizer, nessa fase de transição do mundo, é tarefa de Patrício, nosso São Patrício, de organizar a vida mental, emocional desses espíritos psiquicamente regenerados. Então, vamos parar por aqui o nosso bloco 4 e voltaremos com o capítulo e o bloco 5.